Oi pessoal, ali está o Templo de Lago Salgado. Eu passei aqui para fazer um vídeo para convidar vocês para a conferência geral. E tem algo que eu queria comentar a respeito disso. Se vocês olharem os templos antigos, tanto as pirâmides egípcias, algumas catedrais da Igreja Católica também e outras religiões, eles têm a porta voltada para o lado leste, né? E sabe que isso representa o que quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda, ele virá pelo lado leste. Então, como não poderia ser diferente, lá está o Templo de Lago Salgado e a porta é do lado leste, e o Moroni também está apontando para o mesmo lado. Mas então qual é a meta? Não é só entrar pelo lado leste. Simbolicamente, então, tem que entrar no Santo dos Santos, que aí então fica no lado oeste. E aí então, se vocês perguntarem na história da igreja, a gente sabe que a igreja, o início da restauração começou lá em Nova York, que é a costa leste americana. E aí os santos atravessaram os Estados Unidos e vieram parar no oeste americano. Esse é um dos símbolos também, né? Começou pela restauração, a primeira visão lá, tanto que o pai e o filho apareceram a Joseph, e aí então depois os santos acabaram sendo expulsos e vieram para uma nova terra, né, o oeste americano, que na época nem era colonizado. E eles vêm então simbolizando isso, de chegar, né, no Santos dos Santos, tanto que se você olhar o estado de Utah, tem várias montanhas. Montanhas também simbolizam templos. Então pra gente ver como tudo tem um simbolismo, né? Tudo tem uma razão de ser. Nada para o Senhor é à toa ou na sorte, né? Tudo é por desígnio divino. E até mesmo às vezes um símbolo tão simples, mas que tem tanto significado, que a gente, né, pergunta, às vezes, por que começou em Nova York, por que foi parar aqui, em Utah? Por causa disso também. Então, sempre que vocês entrarem num templo, vocês podem saber que, geralmente, a porta está para o lado leste e a sala dos Santos está no oeste. Eu ia falar outra coisa agora que eu me esqueci. Se vocês olharem o templo de Nauvoo, ele é um dos poucos templos que ele tem a porta dele para o oeste. Por quê? Porque aí ele fica de frente para a porta do templo de Lago Salgado. Um templo, então, simbolicamente, fica de frente para o outro. Olha só que legal, né? Vocês lembrarem aí o templo de Kirtland, que foi o primeiro dessa dispensação, ele foi como um templo pai, né? Porque ele recebeu, ali foi recebida todas as chaves para que as ordenanças pudessem ser realizadas. Então foi no templo de Nauvoo que as ordenanças, como a gente conhece hoje, elas começaram. Então os santos começaram a receber a investidura, né? Então por isso que o templo de Nauvoo ele tem a porta para o oeste e o de Lago Salgado para o leste, e um templo então simbolicamente fica de frente para o outro. Tchau, tchau.